Olá, vamos nos instruir pela palavra de Deus? Vamos alcançar a bênção de Deus? Em 2 Timóteo 3, capítulo 16, diz assim: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você é uma pessoa de Deus, você vai se deixar ser instruído pela palavra. Então, nesse momento, nós vamos lá para o Antigo Testamento, porque o que vai ser instruído para você, o que vai ser revelado para você, pode estar acontecendo na sua vida. Talvez o que está acontecendo na sua vida, você não saiba, mas através da instrução da palavra, você pode se corrigir, como diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Então nós vamos aqui para o livro de Ageu e vamos tirar correção, instrução para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus. Vamos começar no versículo 1 e o capítulo 1 de Ageu e o versículo 4. Eu vou fazer a leitura e vou deixar bem claro para você que talvez seja isso que está acontecendo na sua vida. Talvez seja isso que está te atrapalhando. Diz assim a palavra de Deus: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Eu já fiz um vídeo sobre o salário do saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei a madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Vocês entenderam esse texto? Alguns de vocês podem estar pensando: mas isso aqui é Velho Testamento? Está falando do templo? Está falando da morada de Deus lá em Jerusalém? Muito bem. Como que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Como é que nós vamos pegar esse texto e vamos aplicar na nossa vida? Para nós aplicarmos isso na nossa vida, você tem que conhecer um outro texto que se encontra aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16. Capítulo 3, versículo 16, que diz assim, né? A palavra de Deus para você, para nós voltarmos de novo para lá, né? Para você entender a palavra de Deus, para você ser corrigido, para você ser instruído dentro da palavra. Diz assim, o versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita entre vós? Estão começando a entender? Aqui no livro de Ageu está falando: olha, por que
Por que as coisas estão acontecendo na sua vida? Por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não andam? Porque tudo que você faz é minguado, dá tudo errado. Você espera muito e fica decepcionado. Muito simples de entender. A morada de Deus hoje, onde que é? Acabei de ler para você. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Eu sou a morada de Deus. Então nesse texto aqui de Ageu, Deus está dizendo, conserta a sua vida primeiro. Conserta a minha morada, a minha casa, o meu templo. Mas você está cuidando de outras coisas. Você está cuidando de muitas coisas. Corre para lá, corre para cá. Mas a minha casa, que é a sua vida, que é a minha morada, você não quer consertar. Você não consertou. E aí Deus falou que mandou todo tipo de males, de maldição, de coisa ruim. Por causa que a casa dele, somos nós, está abandonada, está vazia, está deserta. E a palavra de Deus fala, conserta a sua casa primeiro. E as pessoas invertem as coisas. Eu vejo aqui nas nossas reuniões, as pessoas priorizam às vezes as coisas lá, né? As casas por fora dela, que são trabalho, tantas outras coisas. Mas esquece delas, da construção da vida delas. Esquece da morada de Deus. E aí a palavra de Deus vai falando aqui depois, né? Que quando nós construímos a morada de Deus, a casa de Deus, que é a nossa vida, aí Deus tem uma palavra de bênção para nós. Deus tem uma palavra de conforto, que está no próprio livro de Ageu, no capítulo 1, e o versículo 13, que serve para nós. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Está vendo? Quando nós obedecemos, nós vamos obedecer à voz do Senhor, de construir a nossa vida para Deus, né? E aqui no versículo 12 do capítulo 1, olha o que o povo fez. O povo obedeceu. Então, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. E hoje é a palavra do Zaqueu que vocês estão ouvindo. Estou passando ela para frente, né? Assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, o povo temeu diante do Senhor. Será que você aí vai pegar essa palavra e a partir de hoje você vai construir a casa de Deus, que é a sua vida? Será que você vai fazer isso? E aí nos outros textos, né? Nos outros textos, no capítulo 2 em diante, aí Deus vai falando que vai trazer a bênção, que as coisas vão começar a andar. Mas desde que eu construo a morada de Deus, que é a minha vida, eu coloco ela. E aí no capítulo 1 diz assim, no versículo 8, subi ao monte e trazer a madeira. O que é o monte? O monte é de Deus, olhar para cima, traz as coisas de Deus e edificai a casa, pega a madeira, a palavra, né? E constrói a casa. E aí a palavra de Deus fala que nós vamos fazer isso aí, nós vamos começar a construir a nossa vida, pautada na vontade do Senhor. E aí no versículo 8, e me agradarei nisso e serei glorificado, diz o Senhor. Eu gostaria que através dessa repreensão, essa instrução, você construísse a casa de Deus, em nome de Jesus.